Alô, amigas e amigos, sejam bem-vindos ao canal Metodologia Amigável. Eu quero apresentar a vocês hoje uma aula que fala sobre a redação do TCC. Essa etapa, que é a final, ela é importantíssima no sentido de que ela é o cartão de visita para causar impacto positivo ou negativo na banca examinadora e no leitor em geral. Eu vou trazer algumas dicas a respeito da redação e eu espero que vocês aproveitem bem o que nós vamos trazer aqui, ficando até o final do vídeo. Bem, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Roda a vinheta, por favor. Antes de eu construir e apresentar para vocês as dicas de como deve ser feita uma redação de um TCC de forma competente, eu gostaria de ressaltar 3 aspectos que devem ser conscientizados por vocês a respeito de fazer um TCC. Isso eu acho fundamental no sentido de que todas as etapas sejam feitas de forma adequada e que você se insira nesse momento da sua vida de produzir esse trabalho, que é um trabalho que não é uma coisa muito difícil, mas que, na verdade, ele traz muita preocupação e ele traz exatamente muitas tarefas que você deve cumprir para que ele possa nascer. O primeiro aspecto que eu queria ressaltar é o seguinte: elaborar um trabalho científico, um trabalho acadêmico, exige muita dedicação. Não é um trabalho que você faça com pouco tempo, que você leia alguma coisa e sente para escrever e está pronto. Não é assim. É um trabalho que será submetido a um julgamento por uma banca de pessoas competentes e você deve dedicar uma parte do seu tempo para elaborá-lo. A primeira coisa é leitura, leitura, leitura. Não pense que você vai escrever um TCC sem ler, né? Desde o início da definição do tema e depois da construção do marco teórico, que é exatamente ele que vai lhe dar base teórica para você ancorar as suas análises, as suas reflexões, você deve ler muito, porque na própria definição do tema, se você conhece bem aquele tema, através das leituras, você vai ter muito mais facilidade de cumprir todos os passos para que você tenha já um planejamento bem feito. E o marco teórico também. Quanto mais você lê sobre o tema, você vai poder definir que autores, que ideias podem ser mais importantes no seu ponto de vista, onde você vai ancorar as suas reflexões. Agora, a segunda coisa é a seguinte, o segundo aspecto é o seguinte: você deve construir uma tese. Aí você me diz: ai, professora, mas isso é difícil, como é que eu vou fazer isso? Eu nunca fiz isso. Calma, quando se fala nessa palavra tese, poderá você ter um pouco de receio, né? Mas, na verdade, não é algo, algo meio pomposo, mas não é algo muito difícil, porque, na verdade, é um elemento indispensável que você deve ter em consideração. Por quê? Porque quando você define o que você vai encontrar lá adiante, quer dizer, você coloca as suas hipóteses do que vai ser encontrado depois da pesquisa, você está criando um caminho para ser trilhado e um caminho de descobertas
que vai lhe levar até o final, que são as conclusões. Então, essa tese, ela vai dizer também, vai indicar que tipo de dados você precisa colher sobre o seu objeto estudado para que você possa explicar essas hipóteses, saber se elas são verdadeiras ou não. Entenderam isso? Bem, o terceiro aspecto que eu quero chamar a atenção é exatamente a questão da pesquisa. Como você deve fazer essa pesquisa, que elementos devem ser considerados para que você tenha uma pesquisa confiável, resultados confiáveis obtidos dessa tarefa. Bom, a pesquisa, desde a mais simples, a menos complexa, até uma pesquisa bem mais elaborada, ela exige, antes de mais nada, que você se conscientize que os dados devem ser precisos. A forma de você obter esses dados tem que seguir um protocolo, tem que seguir uma técnica de pesquisa que está já elaborada e que está à disposição para que seja seguida. Então, a pesquisa deve ser precisa. Você não deve inventar nada, nem você deve arrumar nada, tá certo? Tudo que for obtido de forma não muito confiável, você tem que colocar de lado, tá? Para que não se comprometa todo o trabalho que você realizou, tá? Porque, na verdade, as conclusões que são retiradas e que utilizam evidências não muito confiáveis, elas são rotas, elas não têm consistência, elas não têm lógica, e isso tudo vai inviabilizar todo aquele trabalho que você teve para construir o seu TCC. Então, prestem muita atenção e pensem com muita visão ética sobre a realização da pesquisa. Então, vamos para as dicas da redação. Por que é importante construir um texto adequado, um texto competente? Porque, na verdade, é o texto que vai materializar tudo aquilo que você produziu, tudo aquilo que você trabalhou. Tá? Então, essa redação deve ser feita com criatividade, né? É um texto criativo, mas ele é um texto construído com uma linguagem específica. Essa linguagem, ela diverge da habitual, da usual, ela diverge do texto ficcional. Essa redação, ela segue postulados definidos pela academia. Não cabe aí nesse texto palavras pomposas, palavras difíceis, né? Porque às vezes a gente pensa que construindo palavras difíceis, com o texto com palavras difíceis, a gente vai mostrar erudição. Não, o texto tem que ser direto. O leitor, quando tiver acesso a ele, deve compreender tudo que você está dizendo. Se você começa a usar palavras difíceis, às vezes complica a compreensão de quem está lendo. E para você é uma coisa negativa, tá? Então, os termos têm que ser muito claros e você deve também evitar, que também é um pecado, é o uso de clichês, de lugares comuns, que muitas vezes a gente usa no dia a dia, não é? Mas, na verdade, não compete se fazer isso num texto acadêmico. Outro aspecto que é proibido é a gíria, né? A gíria a gente usa na linguagem coloquial, pode usá-la numa linguagem mais artística, como numa poesia ou num texto ficcional, mas você nunca deve se utilizar da gíria para construir um texto acadêmico. Ora, alguns momentos a gente pode até
necessitar usar palavras e expressões populares que são próprias de uma região do país ou que são frequentemente utilizadas por um grupo cultural. Se for preciso utilizar isso, é importante que você faça uma nota de rodapé e explique o significado daquelas palavras que estão sendo usadas ali. Porque isso você coloca o leitor dentro do que você está querendo transmitir, do que você está querendo comunicar. E essas palavras elas se tornam pertinentes, essas expressões se tornam significativas dentro do seu texto, desde que elas sejam aclaradas para o leitor. Agora, outro aspecto que eu também quero chamar a atenção é a questão da organização do texto. Ora, você tem no texto de um TCC uma introdução, não é? Uma conclusão, e no corpo, no miolo do texto, você tem capítulos, porque você vai dividir as suas reflexões em capítulos. Entretanto, você tem que considerar que esses capítulos eles têm que ter mais ou menos o mesmo número de páginas. Você não pode fazer um capítulo de 50 páginas e outro de 20, e outro ali de 15, porque destoa no todo destoam esses capítulos. Não é uma coisa que deve ser feita, que deve ser apreciada. Se você tiver um capítulo muito grande, procure subdividi-lo em 2, correto? Para que possa dar harmonia ao seu texto, para que as pessoas que estão tendo acesso a ele vejam que o seu texto está organizado, e isso vai lhe dar, diante da banca examinadora, uma posição mais agradável e mais confiável. Outra coisa, cuidado com a gramática, cuidado com a concordância, especialmente a concordância verbal e o tempo que você vai usar na sua redação. Porque, ora, se você começa a descrever algo de uma forma pretérita, você deve continuar a fazê-lo, né, durante o tempo que aquilo está sendo descrito. Pode ser que em um outro momento do texto você tenha que atualizar para um tempo mais presente. Então, também deve seguir isso aí. Você não deve começar com o passado e continuar com o presente. Tem que ter coerência o que você está escrevendo, tá certo? E é preciso que se atenha a isso para que o seu texto seja lógico e possa gerar uma leitura agradável, uma leitura coerente. Outra dica: você nunca deve, na hora de escrever o seu texto, utilizar a primeira pessoa do singular. Tá certo? Nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Agora, o seu texto tem que ser o mais impessoal possível. É muito pomposo e é muito, às vezes, pedante quando a gente escreve na primeira pessoa. Por exemplo, em vez de você dizer, conforme eu disse no capítulo anterior, você tem que dizer, conforme foi dito no capítulo anterior. Então, essa é a forma correta, impessoal, e você não pode fazer essa primeira forma, porque vai lhe dar uma condição de que você tem uma linguagem pomposa, uma linguagem pedante. Correto? Outros exemplos aqui que eu estou dando.
Em vez de você escrever, considero que a participação da sociedade é importante para a democracia, você deve escrever, a participação da sociedade é importante para a democracia. A academia tolera até mesmo a terceira pessoa do plural. Em vez de você dizer eu disse isso, você pode dizer nós dissemos isso, certo? Porque aí é menos pessoal do que você usar a primeira palavra, primeira pessoa. Então, consideramos que a participação da sociedade é importante para a democracia. Então, essas duas últimas formas podem ser usadas, preferencialmente a segunda, mas a terceira é tolerada e pode ser utilizada, certo? Outra coisa, preste atenção para que o seu texto fique rico, fique com uma linguagem bem adequada, fique um texto elegante. E para isso você não deve repetir palavras. Né? Use sempre sinônimos para poder transmitir o que você está querendo. Nem deve repetir e também não deve usar muitos adjetivos, porque a linguagem acadêmica ela não pede isso. Né? Você tem que ser direto no que você está dizendo. Agora, o que eu lhe aconselho a fazer com relação à repetição de palavras é, depois que você terminar de escrever um capítulo, por exemplo, volte e leia cuidadosamente todo o seu texto e as palavras que você notar que estão repetidas, assinale-as e vá ao dicionário procurar sinônimos dessas palavras. Aí você verá que o seu texto está muito mais elegante do que o texto prévio, tá bom? Então, é uma dica que você tem que considerar. Outra coisa, quando o seu trabalho estiver concluído, você terminou de redigir tudo, tá com copião, como a gente chama, completamente pronto, escolha no mínimo duas pessoas, se forem 3, melhor ainda, que possam ler o seu texto, pessoas que você considera importantes em termos acadêmicos, pessoas que você confia, e peça para que elas leiam o seu trabalho e que contribuam acrescentando comentários, indicando algum erro que você cometeu ali, mostrando que existem alguns aspectos que devem ser melhor aclarados, certo? Então, isso tudo vai enriquecer o seu trabalho. Essas pessoas podem contribuir e muito para que você tenha um trabalho muito mais adequado. Outra coisa também é que depois que você achou que tá tudo certo, peça a um profissional ou alguém que você confie que faça uma revisão no seu texto para que não fique alguma coisa mal redigida, seja substituída, que você às vezes esquece o S ali do plural, né? Ou escreve alguma coisa, uma palavra que não está mal escrita. Então, de tanto a gente olhar o trabalho e ler aquilo tantas vezes, nós nos desapercebemos dos erros que nós cometemos. Isso não é só você, todas as pessoas são assim. Por isso é que existem os revisores que podem colocar o seu texto de pé, o seu texto fique mais adequado possível, tá bom? Eu quero falar agora da questão da formatação do texto, ou seja, da estética da sua redação. Essa estética, essa maneira com que você traz o seu texto, se ela mostrar competência, a banca examinadora vai ter uma boa impressão do seu trabalho. Né? Então, uma formatação cuidadosa, ela vai mostrar que você é uma pessoa organizada, é um aluno que teve
empenho em fazer aquele trabalho, e isso vai conferir credibilidade e confiabilidade ao seu trabalho. Portanto, a formatação, a diagramação do texto pode ser feita por um profissional ou pode ser feita por uma pessoa que entenda disso, que você conheça. Não precisa ser uma coisa tão esmerada, mas que essa diagramação dê uma organização ao seu, uma aparência, uma estética ao seu trabalho que vai lhe render muitas notas boas. Um aspecto que é importante ser citado é o seguinte: já me perguntaram várias vezes, professora, eu posso utilizar imagens ou fotos ou coisas coloridas para botar no meu trabalho? Será que isso é permitido? Então eu digo a vocês o seguinte: se você estiver trabalhando um tema que tenha significação, você trazer uma foto, por exemplo, logicamente essa foto deve ser legendada para que o leitor entenda a coerência dela estar ali, então você pode fazer isso, tá? Não deve trazer muitas fotos, encher o seu trabalho de fotos, sem que isso tenha um sentido, tenha uma lógica, tá? Outra coisa, os dados que você colheu, eles vão ser expressos no formato de tabelas e gráficos, se for uma pesquisa quantitativa que você fez, ou num quadro, por exemplo, se for uma pesquisa qualitativa. Esses elementos têm que estar no seu trabalho. Não é que pode ou não, eles devem estar, porque na hora que você estiver explicando os dados que você colheu, você pode remeter esses dados, né, o entendimento desses dados, para uma tabela e um gráfico que você indica. E o leitor pode ir lá e olhar direitinho e ver como é que a coisa se comportou ali. Entendeu? Então, isso é importante. Agora, preste atenção. Não se deve nunca, é proibido, você encher o seu trabalho de desenhos, de cores, que não tem nada a ver com o que você está dizendo ali, certo? Por exemplo, fazer títulos coloridos, alguma coisa que você vai grifar que venha numa cor, não pode, porque isso aí a gente faz num trabalho mais simples, num trabalho de ficção, por exemplo, pode ser feito, mas não num trabalho acadêmico. O que se admite apenas são esses elementos que eu já falei, porque eles têm uma coerência para estar lá. Eles têm um sentido de estarem dentro do seu texto. Outra coisa para falar também é a questão da bibliografia, do lançamento da bibliografia. Esse é um elemento super importante e que é indispensável e que é parte dos elementos pós-textuais, né? Ele vai mostrar tudo aquilo todas as obras que você trabalhou, de onde você tirou as suas ideias, certo? De onde você ancorou todas as suas reflexões. E a bibliografia deve mostrar tudo aquilo que foi referenciado durante o seu texto, né? Referências não apenas referências que são comentários sobre as ideias de um autor, por exemplo, ou então referências ipso facto, do jeito que estava lá na obra, você tirou a ideia daquele autor e você comentou ali o que ele está dizendo, certo? Então, essas referências, elas devem constar na bibliografia. Todas as obras de onde você tirou essas referências têm que estar na bibliografia. Não esqueça de colocar nenhuma, porque a banca vai olhar se você deixou escapar alguma coisa. Agora, também já me perguntaram,
E as obras que eu li e que não fiz referência no meu trabalho? Eu li sobre o tema, eu li sobre os autores, mas eu não usei nenhuma referência lá no texto. Eu posso jogar isso na bibliografia? Aí eu respondo: não. Você só pode colocar as obras que são referenciadas. As lidas, ótimo, você obteve mais conhecimento. Mas desde que você não colocou esses autores no seu texto, você não deve colocá-los agora na bibliografia. Se fosse um projeto de tese de dissertação que você apresenta previamente para a banca, uma pequena banca, você pode colocar as obras que você acessou, né? Porque você ali está iniciando o trabalho. Aquilo ali, aquele projeto, ele mostra o planejamento do que você pretende fazer. Pode ser que no final do seu trabalho, aquele planejamento tenha se desviado para algum lado. Não importa. O importante é que você leu todas aquelas obras e que você às vezes não usa lá no seu texto, quando você vai escrever realmente o seu trabalho. Então, essas obras não podem ser citadas na bibliografia de um TCC. E eu queria agora dar uma última dica, né? São dois aspectos, duas partes do TCC que são super importantes de serem escritas com muito cuidado, com muito desvelo. Seria a introdução e a conclusão. Por que eu estou dizendo isso? Porque a introdução, inclusive ela deve ser escrita no final de tudo, depois que você concluiu tudo, é que você vai escrever, é a última parte que você vai escrever a introdução. Embora ela venha na frente do trabalho, ela vai ser escrita depois. Por quê? Porque você já tem consciência do que foi feito. E agora você vai mostrar na introdução o que o leitor deve esperar ler no seu trabalho. Então, na introdução é quando você vai prometer trabalhar elementos, coisas, né? Reflexões que serão feitas. E na conclusão, você retoma essas promessas e as cumpre. E vai responder a tudo aquilo que você prometeu na introdução. Então, essas duas partes, elas têm que estar muito bem conectadas. Tem que haver uma coerência entre as duas, para que você tenha uma nota muito boa e você possa ter também um texto bem coerente. Não faça como alguns políticos que prometem lá antes da eleição e que quando chega depois da eleição, depois que eles são eleitos, aí eles não entregam aquelas promessas. Não. No caso do visão acadêmica, né, do trabalho acadêmico, tem que haver a conexão entre essas duas partes.